Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre a Palestina, e essa questão da Palestina e Israel. Você já deve provavelmente ter assistido na TV alguma vez e ouvido falar sobre Israel e Palestina e essa guerra que não tem fim. Existe de fato essa guerra? O que é essa questão da Palestina tão falada? A ideia da aula é justamente a gente tentar começar a entender um pouquinho mais sobre isso. O objetivo da nossa aula é localizar e analisar as características desse conflito entre Israel e Palestina. Reflita em busca de paz. Quais são os motivos do conflito entre Israel e Palestina? Existe alguma esperança real de encontrar a paz na região? Israel e Palestina fazem parte do Oriente Médio e desde o final da década de 1940, desde o final ali da Segunda Guerra Mundial, essa área do mundo ela é bastante conflituosa. É lógico, não é só a questão de Israel e Palestina, o Oriente Médio envolve muitas questões geopolíticas, como por exemplo, uma grande diversidade étnica na região, uma diversidade religiosa também, principalmente quando nós falamos de Israel e Palestina. Esse território é o berço das três religiões abraânicas, que seria o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Israel não existia? Como assim? Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, houve a necessidade de criar um Estado para os judeus, buscando reconhecer esse povo. E após a partilha de Israel, ficou com mais de 50% do território. Fazendo uma retomada ao que aconteceu ali, a Palestina também não existia um pouco antes disso. No final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano acabou, os filisteus, ou os palestinos que viviam ali naquela região, eles recebem aquele território do mundo para desenvolver a sua própria nação, dando origem à Palestina um pouco menos de 20 anos antes da criação do Estado de Israel. Acontece que com o genocídio causado com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, eles recebem um território do mundo como uma espécie de pedido de desculpa e, querendo ou não, é um direito desse povo. Esse território foi justamente aquele dali, onde foi fundado Israel. Foi pensado nisso justamente por estarem ali as grandes cidades sagradas para os judeus, também para os cristãos e também para os islâmicos. O problema é que essa partilha entre Palestina e Israel nunca foi pacífica. Os primeiros que não aceitaram foram justamente os palestinos. Se nós olharmos ali de 1920 a 1947, no primeiro mapa, toda essa área pintada de amarelo seria a Palestina e toda a parte pintada de bege, são pequenos pontinhos, seriam os territórios judaicos. Depois de 1947, com a implantação do Estado de Israel, a Palestina se restringe aos territórios amarelos ali, um pedaço inferior a 50%, e Israel ficaria com o restante do território. Muita dessa área era desocupada, mas os palestinos não ficaram felizes. E eles pedem então apoio de outras nações árabes da região. Vale lembrar que aqui nós não estamos falando só da questão religiosa, mas também étnica. Muitos dos judeus israelenses eles têm descendência europeia, ao contrário dos judeus que já viviam naquela região, que eles têm origem árabe ou de outras origens étnicas daquele território mesmo. Então, os palestinos buscam esse apoio e com essa ajuda desse apoio eles declaram guerra ao Estado de Israel. Eles perdem essa guerra. Em 1948, Israel domina quase todo o território, restringindo os palestinos lá no pequeno pedacinho da faixa de Gaza e no território da Jordânia ali, que hoje seria a Cisjordânia. Em 1967, volta a questão da Palestina reivindicar seu território. Novamente, eles conseguem apoio de outros países vizinhos, declaram guerra a Israel. Israel estrategicamente lança um grande ataque simultâneo
Essa guerra ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias e todos os países que declararam guerra contra Israel saíram perdendo. E eles perderam também seus territórios. Se nós olharmos aqui, um pedaço do Egito, que é a península do Sinai, foi perdida para Israel. Além disso, um pedaço da Jordânia, um pedaço da Síria, e, se eu não me engano, até um pedacinho pequeno do Líbano foi perdido ali. Em 1988, buscando uma trégua e um fim desse clima de tensão na região, Israel devolve esses territórios para esses países. A Palestina se restringe unicamente a um pequeno território que é conhecido como Faixa de Gaza, de um dos lados do país, e do outro lado, na região da Cisjordânia, principalmente em algumas cidades, né? Como, por exemplo, Jerusalém. A Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, ou da ONU, aprovou o plano para a partilha da Palestina, ou seja, a criação de Israel e de um Estado palestino lá em 1947. Na primeira Assembleia Geral da ONU, na verdade, que foi acho que em 45 ou 46, já começa a se definido isso. E é essa partilha que não vai ser bem vista pelos palestinos. Os palestinos não aceitaram essa partilha, né? Porém, as nações árabes não aceitaram a partilha, o que aumentou a tensão existente na região. Quando houve a proclamação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, uma guerra iniciou-se. Israel venceu a guerra contra os países árabes que não aceitaram a criação do país e, assim, expandiu as fronteiras. Então, Israel passa a expandir os seus territórios a partir desse momento. Houve, obviamente, guerra, né? Esses conflitos eles são travados, de fato, com armamentos, tanques de guerra. É importante lembrar que Israel herdou muitas armas, tanto da Inglaterra quanto dos próprios Estados Unidos, ali no final da Segunda Guerra Mundial. Muitos engenheiros também foram para Israel e desenvolvem tecnologia. Tanto que até hoje Israel é uma das grandes potências militares do mundo. E sem contar que tem a questão do serviço militar obrigatório. Em Israel, se você tem 18 anos, independente de sexo ou gênero, você serve ao exército. As guerras árabe-israelenses foram os conflitos travados entre Israel, por parte dos judeus, e diferentes nações árabes após a criação do Estado de Israel em 1948, então. E fora disso, quem estava envolvido nesses conflitos, né? Ao mesmo tempo que ocorriam os conflitos entre os árabes e os israelenses, estava acontecendo no mundo os resquícios da Segunda Guerra Mundial e o surgimento da Guerra Fria. Dessa forma, os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram o Estado de Israel contra os árabes nesses conflitos, fortalecendo os territórios israelenses com a expulsão dos árabes. É interessante analisar que, mesmo que Estados Unidos e União Soviética eram países opostos durante a Guerra Fria, ambos ajudaram Israel a se defenderem do mundo árabe naquele momento, provavelmente por interesse político mesmo. Talvez até mesmo interesse em petróleo ou qualquer outra coisa parecida. Começa até uma corrida para ver quem vai conseguir ter Israel como um apoiador. Vale lembrar que a Guerra Fria leva esse nome, pois nunca houve um conflito real entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas isso não significa que não aconteceram conflitos durante o período. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos apoiaram outros países a fazerem guerras. E foi, na verdade, um período bem marcado por diversos conflitos no mundo todo. Bem, Israel conquista o deserto do Sinai, a península do Sinai, lá em 67, a faixa de Gaza, que fazia parte do Egito, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã, lá na Síria. Todo esse território ficou ocupado de 1967 até 1988, e só a partir dali é que eles devolvem parte desse território. Após acordos de paz entre israelenses e palestinos, como o Acordo de Oslo, de 1993, e o de Wye Plantation, em 1998, Israel devolveu porções de terra aos palestinos.
Então, nesse mapa, nós conseguimos ver como está a situação dos países hoje em dia. Toda a área pintada de vermelho é a área palestina, então nós conseguimos ver que ali na região da Cisjordânia tem territórios palestinos, na faixa de Gaza também. Essa área pintada de um bege um pouco mais escuro é a área sob controle civil palestino e controle militar israelense. Então, você tem até uma parte política palestina, mas militarmente falando, o policiamento é feito por Israel. E aí, todo o restante é a área sob controle de fato israelense. Vamos para uma primeira atividade. Os povos judeus são citados em diversos livros antigos. Mas por que Israel é considerado um país novo? E agora é com vocês. Vamos ver como fica uma possível resposta? Desde a antiguidade até a criação do Estado de Israel, no século XX, os judeus sempre percorreram e ocuparam diferentes regiões no mundo. Mas só a partir do final da Segunda Guerra Mundial é que eles passam a possuir um território e constituir um país majoritariamente judeu. Então é só a partir do final da Segunda Guerra que Israel realmente é fundido, criado esse país. Bem, mais guerras ainda, né? Você sabia que a ocupação e a colonização da faixa de Gaza, Cisjordânia e das colinas de Golã por Israel sobre seus vizinhos árabes foi iniciada a partir de uma guerra? Pois é.
né? Essa colonização começa justamente com a Guerra dos Seis Dias. É a Guerra dos Seis Dias que ela é extremamente importante quando nós falamos de geopolítica. E se preocupem em começar a estudar isso, porque isso é tema inclusive de vestibular que vocês vão estudar, que vocês provavelmente vão prestar daqui 2 ou 3 anos. Entre 5 e 10 de junho de 1967, Israel enfrentou simultaneamente os exércitos do Egito, Síria e Jordânia, e impôs a todos uma derrota fulminante no conflito conhecido como a Guerra dos Seis Dias. Basicamente, durante a madrugada do primeiro dia de conflito, eles conseguiram bombardear simultaneamente as bases aéreas de todos os países envolvidos na guerra, deixando todos os inimigos sem capacidade aérea. Depois disso, eles usaram uma estratégia de guerra na terra mesmo, de guerra terrestre, e muito rápido eles conseguem conquistar essa vitória. Então ali nós temos o resultado da Guerra dos Seis Dias, aqui a península do Sinai, que é aquele grande território egípcio, é o território asiático do Egito, na verdade, né? Se nós formos ver o Egito, ele vai ter um pedaço na África e a península do Sinai, que fica na Ásia. Além disso, eles pegaram toda essa região ali da Jordânia e as colinas de Golã, lá na Síria. Colinas de Golã, que recentemente foi muito noticiado por outros conflitos. Quando começa a Guerra Civil da Síria, na região das colinas de Golã, o auto-intitulado Estado Islâmico acaba se refugiando em parte nesse território. Sobre a Guerra dos Seis Dias ainda, foi um conflito militar entre Israel e o grupo de países árabes, Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que ocorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967. A Liga de Países Árabes recebeu apoio indireto da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que envolvia também Líbia, Argélia, Marrocos, Paquistão, Tunísia e o Kuwait. Kuwait, que anos mais tarde apoiaria os Estados Unidos e acabaram sendo atacados pelo Iraque naquilo que ficou conhecido como a Guerra do Golfo. Sobre a resposta da Palestina, né? A partir de 1987, a população civil palestina começou uma série de levantes, conhecida como a Intifada, contra a ocupação israelense usando paus, pedras e atentados. E o conflito continua até a atualidade. Ainda em 2021 aconteceram atritos entre manifestantes palestinos e militares israelenses. Nos últimos anos, inclusive, diversas vezes foram divulgados abusos por parte dos dois lados. Vale lembrar que milícias palestinas, considerados grupos terroristas mundo afora, usam espaços civis, tais como hospitais e escolas, para lançarem ataques contra Israel. Israel contra-ataca usando um grande poder de fogo. Então, não existe um lado certo, de fato, na história, mas muito civil acaba perdendo e muito com esses conflitos. Outra coisa que é importante falar é o uso de força excessiva contra alguns manifestos que aconteceram anos atrás. Obviamente, isso já vem reduzindo bastante. Conflito entre Israel e palestinos, porque os dois lados reivindicam vitória após o cessar-fogo. Um cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas, na faixa de Gaza, entrou em vigor, com os dois lados e seus aliados reivindicando a vitória. Depois de 11 dias de combate, mais de 250 pessoas morreram, nesse breve conflito que teve. Os dois lados se sentiram vitoriosos, mas a grande verdade é que quando tem uma guerra, ninguém sai ganhando de fato. Em maio de 2021, a rivalidade histórica entre israelenses e palestinos foi acentuada com uma série de conflitos na faixa de Gaza, território que pertence ao Estado da Palestina. Até o momento, cerca de 150 pessoas morreram, sendo a grande maioria palestinos. Eu não sei se vocês vão recordar, no começo de 2021, foi noticiado várias vezes, por isso parecia até um show pirotécnico,
Os palestinos soltavam foguetes, muitas vezes caseiros, contra cidades israelenses. E Israel tem uma grande tecnologia de mísseis antiaéreos. Então tem aquelas fotos noturnas, foi bastante divulgado nos jornais no começo de 2021 sobre esse problema, sobre esse conflito em si. Vamos para mais uma atividadezinha. Analisando o que estudamos nessa aula, a partir de 1987, os palestinos passam a tomar quais ações contra Israel? Esses conflitos tiveram um fim? E agora é com vocês, pessoal. Vamos ver como fica uma possível resposta, pessoal? A partir de 1987, a população civil palestina começou uma série de levantes, conhecido como Intifada, contra a ocupação israelense, usando paus, pedras e atentados. O conflito continua até os dias de hoje. Bem, nessa aula nós estudamos um pouco mais sobre o conflito entre Palestina e Israel. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, gente, e até mais.